O Paulo Oliveira, ninja, fez uma oferta de R$ 10 no Superchat e furou a fila, pulou a fila. Boa noite, pastor Carlos. Tem uma dúvida. Como será, ou como serão os critérios de Deus para condenar ou salvar aquelas pessoas de tribos, lugares do passado, que morreram sem ouvir falar de Jesus? Então vamos lá. As pessoas, a sua pergunta está dividida em duas, tá? Talvez você não tenha percebido, mas uma coisa é quem morreu antes da vinda de Jesus, tá bom? Então Jesus nasceu lá no ano 4, 5, mas quem morreu antes da vinda de Jesus passava por um processo de salvação explicado pela teologia dispensacionalista. Cada uma das dispensações, Jesus veio na sexta, né? Cada uma das dispensações tinha um juízo de Deus, uma forma de adoração a Deus e uma forma de remissão de pecado, tá? Então, a gente vai pegar a mais conhecida, que é a dispensação da lei, que é a quinta dispensação, antes da graça, que era o cordeiro que tinha que ser criado por 1 ano, um cordeiro macho, primogênito de uma fêmea. Aí ele era levado com 1 ano até o sacerdote. O sacerdote cortava a jugularzinha dele, tirava o sangue, colocava na bacia de bronze, cortava aqui do lado dele a fressura e queimava a gordura como incenso, aroma suave ao Senhor. Deus estava sentindo o cheiro de um sacrifício feito a ele. Aí esse sangue era aspergido, e aí o pecado daquele homem era ocultado, né, eclipsado por mais 1 ano. Era essa forma, tá? Isso na dispensação, por exemplo, da lei. Quando veio a graça, não precisa mais do cordeiro. Por quê? Porque Jesus se fez o cordeiro perfeito. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente não precisa mais matar cordeiro nem nada. Jesus se permitiu ser morto na cruz e ressuscitou ao 3º dia para que nós fôssemos salvos. Nós precisamos só crer e aceitar que ele é o único e suficiente salvador das nossas vidas. Então, quem morreu antes de Jesus precisou passar pelo processo de salvação que era aplicado nas dispensações. Agora, os povos não alcançados, eu sempre tive essa dúvida também, mas eu ouvi uma vez de um pastor muito simples, um pastor idoso, muito sábio pelo seu tempo de contato com Deus, aquele homem que não foi para a faculdade, mas que leu a Bíblia a vida toda, orou a vida toda, jejuou a vida toda. E eu perguntei para ele o que ele achava, e ele disse o seguinte, ele falou, meu filho, Jesus pode ter aparecido para essas pessoas dos índios, dos africanos, em sonho. Jesus pode ter aparecido como um mensageiro, e as pessoas podem ter ouvido o evangelho não convencional. Aquele evangelho que é a verdade, é o evangelho que nós lemos na Bíblia, mas no idioma deles. Por quê? Porque existem muitos contos dos povos pré-colombianos, dos astecas, de visita para eles de homens dos céus, que os ufólogos aproveitam esses contos para dizer que são extraterrestres, etc. Mas esses contos podem sim ser da mesma forma que Abraão foi visitado por Deus nos Carvalhais de Manre, com outros 2 seres da Trindade, né? Porque ele se prostra para os 3. E depois Abraão envia 2 anjos a Sodoma e Gomorra. Eu tenho até um vídeo aqui no YouTube que explica essa confusão. As pessoas pensam que foi Deus e 2 anjos. Não, apareceu a Trindade para Abraão, o Pai, Filho e Espírito Santo. E depois ele enviou 2 anjos para Sodoma e Gomorra. A Bíblia não fala que os 2 que estavam com Deus, falando com Abraão, são exatamente os 2 que vão para Sodoma e Gomorra. Mas eles apareceram, desceram homens santos ali, não é, dos céus, e falaram com o homem. E os povos pré-colombianos, os povos egípcios e tantos outros retrataram nas suas culturas como visitantes dos céus, que aí as pessoas acham que são seres extraterrestres. Mas pode ter sido a presença de Deus, a presença do próprio Cristo em povos distantes, não alcançados, falando do seu reino e da sua salvação. O céu nos trará surpresas. As coisas descobertas estão pertencentes a nós, nossos filhos, para o nosso conhecimento e instrução. E as coisas encobertas pertencem a Deus e só serão reveladas na eternidade.